Olá, queridos educadores, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo? Hoje a proposta é falarmos um pouquinho sobre os problemas que muitos professores têm me relatado em relação à realização do planejamento elaborado, tanto nas aulas remotas, mas serve também para pensarmos para as aulas presenciais. Vamos lá? Nesse processo, há dois pontos que eu quero tratar com vocês. Primeiro, planejamento de aula, seria a etapa 1. Isso compete aos educadores fazerem a elaboração desse planejamento, pensando nos objetivos, nas metas e nos resultados que desejam atingir. A segunda etapa considera-se a realização da aula planejada. Aqui eu considerei 7 objetivos e dentro deles há um recheio um pouquinho aí de alguns mais. No entanto, vocês podem localizar, criar e identificar na prática de vocês muitos outros objetivos. Depois eu vou tratar um pouco das metas e, por último, os resultados. Qual é o foco? Que a gente consiga ter uma melhor aula em que a gente consiga realizar aquilo que foi planejado. Então vamos olhar um pouquinho? O primeiro ponto que eu queria destacar, o primeiro objetivo, é quando nós planejamos uma aula para apresentar um conteúdo ou para retomá-lo. Quando nós realizamos aquela aula para apresentar uma proposta ou para retomá-la. Ou mesmo processos em números de trabalho, seja para apresentar ou para retomar. Então, vocês podem identificar na prática de vocês que realizam esses objetivos. Um terceiro objetivo que podemos identificar em inúmeras aulas é para a elaboração de regras e tomada de decisões. Você procura promover aulas em que regras são elaboradas, seja para a convivência, né, e para o estabelecimento de relações sustentáveis, ou para a realização de alguns trabalhos, é preciso estabelecer algumas regras. Do mesmo modo, as tomadas de decisões. De quem parte essa tomada de decisões? Quem participa desse processo decisório? Você identifica que realiza isso em suas aulas? Pense um pouco. Outro objetivo muito rico e que favorece bastante o desenvolvimento de algumas capacidades específicas nos alunos é a descrição, seja do que foi vivido, seja do que está acontecendo naquele exato momento. Em suas aulas, você proporciona aos seus alunos ou mesmo garante em sua fala esse tipo de descrição dos processos que acontecerão, do que está acontecendo entre o intervalo de tempos dentro da própria aula ou dentro do dia do turno de aula que ocorrerá? Anote para você isso, porque tudo será elemento para você refletir sobre a sua prática, repensá-la e reorganizá-la. Outro objetivo é quando você participa situações de escolha aos seus alunos. É sabido que é preciso dosar, dentro do desenvolvimento das aulas, situações em que os alunos sejam direcionados, conduzidos à realização de certas atividades e propostas, e noutros momentos que eles participem escolhendo, sejam os materiais, ou mesmo por onde começar, de que forma fazer. Você identifica em sua prática de sala de aula que considera isso durante a realização? Vale a pena dizer que para uma boa ressignificação da sua aula, é pilar que o educador faça esse comparativo. Então, o que eu planejei, eu considerei esses objetivos e
ao ter considerado, eu os coloquei em prática? Em que momento da aula isso ocorreu? Identificar isso o ajudará a melhorar a realização das propostas inseridas em seu planejamento. O sexto e sétimo objetivo que eu inseri aí se trata um pouco de participar aos alunos, ou seja, comunicar a eles os passos da aula, o planejamento de aula. Muitas vezes, mesmo observando sala de aula, eu já identifiquei situações em que os professores já começam no automático, pressupondo que os alunos já sabem o que é para fazer, já sabem o que é esperado deles e o que eles podem esperar do educador. O que eu gostaria que vocês refletissem e analisassem em relação à prática de vocês e que, dentro do meu ponto de vista, pode favorecer enormemente a qualidade de sua aula, é se você participa aos seus alunos, as etapas da aula, os papéis que serão desempenhados nela e que tarefa se realizará do começo ao fim. Então, exemplifiquemos assim. Digamos que eu preparei uma aula em que os alunos inicialmente farão a leitura de um texto de forma compartilhada com o grupo. Num segundo momento, nós abriremos para tratar da compreensão daquele texto, e uma terceira etapa dentro daquela própria aula será fazer exercícios no livro ou no caderno, de acordo com a proposta que o professor planejou. Dentro do que eu acredito que favorece o desenvolvimento da segurança aos alunos, caberia ao educador, no início da sua aula, fazer esse relato que eu fiz. Então, nesse primeiro relato, eu disse as etapas, certo? Um segundo momento, eu vou, em cada etapa, explicá-las, descrevê-las. E ao descrevê-las, eu vou indicando ações de participação. Então, digamos que naquela primeira etapa, tem algumas ações que os alunos realizarão, qual seja pegar o livro, abrir em determinada página. Essa página pode estar ou não já escrita antecipadamente no quadro branco do professor, quadro branco, quadro negro, seja o modelo que esteja se usando, ou mesmo professores que têm usado o Zoom e outras plataformas para fazer as lives, o slide de PowerPoint, como por exemplo eu estou usando aqui. Pode ser que a página e a orientação da ação a ser realizada já esteja ali escrita. Então, vejam, num primeiro momento eu disse o que aconteceria na aula por completo. Isso gera segurança. Primeiro, você já está dizendo tudo o que acontecerá e que está planejado. A criança, o jovem, o adulto, né? Eu não limito isso apenas para crianças, porque eu acredito que favorece muito qualquer faixa etária. Saber dessas etapas da aula terá mais segurança para permear esses momentos, para participar desses momentos, sabendo o que é esperado dela. Então, no primeiro momento, nós faremos a leitura de um texto coletivamente. Vamos dizer que naquele momento o professor, já lá no início, disse que ele convidaria 5 alunos para ajudar naquele momento. E que ele já determinou lá naquela ocasião quem são esses 5 alunos. Tudo bem? Então, nesse momento em que você está vivendo aquela etapa, você vai descrever essas ações. Então, vamos lá, turma. Vamos pegar o livro, abrir na página tal. Eu gostaria que iniciassem os 5 alunos que me ajudarão na leitura, um revezamento. Começa, por gentileza, Fernanda, e o próximo continue. Essa é uma ideia. Uma segunda ideia seria já determinar a ordenação de fala.
quem fará a leitura e em que sequência. Feito isso, nós podemos já designar que no momento da compreensão de texto terão outros alunos que participarão dessa etapa. Digamos que que você queira atender mais de um objetivo, como eu coloquei aqui. E nessa segunda etapa da compreensão, você queira considerar essa participação voluntária, essa tomada de decisão do próprio aluno. Então, se na primeira etapa eu já lá no começo, quando disse os 3 momentos de aula, escolhi quem faria a leitura, eu deixo para esse segundo momento que as crianças se ofereçam. Então, eu gostaria que me ajudassem aqui nesse momento para nós analisarmos o trecho inicial do texto lido, por exemplo. Nessa situação, você já está desenvolvendo outras capacidades dos alunos, ok? Um terceiro momento é você fazer uma ordenação dos fatos ocorridos. E isso, dentro até de uma perspectiva da neurociência, é fundamental, é um exercício, inclusive, metacognitivo bastante importante. Quando você, ao final, retoma o que foi vivido, você está de novo fazendo um exercício de comunicação, certo? Num primeiro momento, vocês descreveram a sua aula. Num segundo momento, vocês descreveram as atitudes, as ações, os procedimentos e a aula foi transcorrendo dentro do que está planejado. Num terceiro momento, fazer essa retomada favorece os alunos novamente a segurança, terem segurança do conteúdo que foi tratado, terem a possibilidade de, naquela ocasião, retomar as informações e ter até um momento, se quiser, de fazer um registro ou de levantar a mão e tirar uma dúvida. E nessa ocasião, o professor também tem a oportunidade de já identificar se aquele conteúdo precisa ser retomado na próxima aula, ok? Então, é fundamental antecipar as informações, trabalhar com essas informações no intervalo de tempo e ordenar essas etapas, inclusive no final, verificando se vocês concluíram a tarefa prevista. Então, se você deu 3 momentos, lá no final você identifica se isso ocorreu ou não. Então, para deixar bem claro, dentro do que eu acredito, para uma boa realização de aula planejada, não aula improviso, aula planejada, é preciso que você anuncie aos seus alunos tudo o que acontecerá, que você expresse ali quais são as expectativas de você em relação a eles e deles em relação a você. Isso traz segurança, como eu já falei, e dá um melhor desenvolvimento. Isso vai garantir também, como eu já disse, o desenvolvimento de várias capacidades, inclusive o desenvolvimento da moralidade. Acreditem. Por que vai desenvolver a moralidade? Porque o aluno se sentirá parte, porque vocês também deixam de ficar naquele papel do centralizador de toda a organização da aula e passa a ter pares que lhes ajudem nisso e gerará aprendizagem, sustentabilidade de relações, desenvolvimento cognitivo, socioemocional e um ensino de mais qualidade. Aline, isso que você está me falando é para criança maior, não é? Envolva desde pequena a criança dentro desses processos e você verá o quanto a sua aula será mais tranquila, serena e participativa. Até a próxima! Eu deixo aqui para vocês uma pesquisa para quem quiser participar, tudo bem?
Vale por 7 dias.